Boa noite, meus irmãos do programa Arte Espírita em Foco. Hoje nós estamos com o nosso querido amigo Alexandre Pereira da Silva, que é o companheiro que nos brindou com a obra A Semente da Esperança. E é um irmão que faz parte ativamente do movimento espírita, já foi coordenador de unificação da CERJ, e hoje está conosco participando do processo do seu, e faz parte do Centro Espírita Irmão Esperança. Então, Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando, boa noite a todos que nos ouvem. Bem, então nós vamos hoje entrevistá-lo, mas como de praxe, nós vamos fazer uma prece e pedir a Jesus que cura todos nós. Então, vamos falar com Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para mais um programa no qual a arte espírita será exaltada. Inspira-nos, permita que o nosso irmão Alexandre possa compartilhar conosco as suas experiências mediúnicas e que nós outros, encarnados e desencarnados, que estaremos absorvendo esses ensinamentos, possamos aproveitar para reflexões acerca da nossa existência. Muito obrigado, ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meu amigo, então a primeira pergunta no nosso programa é o que você aprendeu, Alexandre, com a psicografia do livro A Semente da Esperança? Bom, Fernando, muita coisa, porque na verdade, eu já tenho dito isso, eu entendo que é um processo, sabe, Fernando? E é um processo que independe do médium, porque é um planejamento espiritual. E depois que a obra veio a lume, né, que a obra foi impressa, eu comecei a lembrar e perceber que houve sempre, durante toda a minha vida, um trabalho de construção, de planejamento do mundo espiritual para que a obra fosse realizada, né? Então, eu comecei na minha vida junto à espiritualidade através do próprio fenômeno mediúnico, que era presente desde a minha infância.
E em alguns momentos na juventude, esse processo se cruzou com algumas mensagens de Antônio de Jesus que eu nem lembrava mais que existiam, mas que depois eu fui encontrar em guardados algumas coisas que com 15, 16 anos eu tinha anotações, mensagens desse espírito. Então, foi uma aproximação e um trabalho de construção, como eu disse, um processo, né? Pela questão da mediunidade ostensiva, eu acabei trabalhando na Umbanda, que foi onde eu encontrei abrigo para a mediunidade, né, para o exercício da mediunidade. Meus pais eram de formação, minha mãe de formação evangélica, meu pai de formação católica, e foram os amigos de infância, né, que, através dos pais deles, que eu conheci na verdade, o espiritualismo, né, a Umbanda, e pude ali começar a desenvolver a mediunidade, aprimorar a mediunidade, ter contato com os espíritos. Em determinado momento, uma entidade de Umbanda, né, me aconselhou a ir para um centro espírita. Então, eu imagino que tudo isso é esse trabalho. Depois nós viemos a fundar com um grupo dessa casa espírita um outro centro espírita, e desse centro espírita que a gente está até hoje, que foi esse sendo fundado, né, o Centro Espírita Irmão Esperança, dos trabalhos do Centro Espírita Irmão Esperança, que surgiu a oportunidade da obra, que veio de uma forma espontânea. Quer dizer, eu não quis fazer o livro veio e a gente foi percebendo que era um livro, porque as mensagens eram sequenciadas, era uma história. Então, a gente foi chegando à conclusão que seria um livro. E também, a própria minha participação no movimento espírita, eu acho que tem a ver com o livro também. Eu acho que tem a ver com essa possibilidade de eu conhecer coisas novas, tomar experiências novas, porque a temática do livro tem a ver com o movimento espírita. Eu não vou adiantar nada por enquanto, vou me deter à sua pergunta, mas, assim, acho que é um trabalho de construção, sabe, Fernando? Então, eu aprendi muito com isso. Eu aprendi que a gente deve se entregar ao mundo espiritual, deve deixar que as coisas aconteçam conforme a orientação dos bons espíritos, claro, mantendo o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, mas sem querer estar à frente, sem querer ter a iniciativa do trabalho, porque com os estudos da mediunidade, eu aprendi também que mente sobrepõe mente. Então, quando nós tomamos iniciativa, nós deixamos de ouvir os espíritos através da intuição, através das mensagens, porque nós colocamos a nossa mente à frente da mente do espírito. Então, isso para mim foi um grande aprendizado. E eu vou te dizer, ela variou muitíssimo na minha vida. No movimento espírita, a aptidão mediúnica começou a ampliar e eu nem entendia por quê, e eu comecei a ter contato e comunicação com espíritos de destaque no movimento espírita, espíritos de grande assim, participação no bem, né? Espíritos que a gente pode dizer que são bons espíritos, né? E eu não entendia muito bem o porquê daquilo, mas também acho que está dentro desse processo de construção do livro, né? Eu me acostumar com isso, eu precisei me acostumar com a presença com os espíritos, me entregar ao trabalho para que ele pudesse fluir. Porque um trabalho de um livro, né? Especialmente o livro sequenciado, vai exigir do médium, e para mim também isso foi um aprendizado, uma entrega absoluta, porque senão a gente tem a tendência de interferir na comunicação. Então, se eu estiver me alongando muito nas perguntas, nas respostas, você me diz, tá, Fernando? Para a gente não ficar aqui sem ter oportunidade de atender o que o programa pretende. Mas, assim, é isso. Eu acho que eu aprendi muita coisa. Talvez, se a gente ficasse aqui umas 3 horas, eu ia ficar 3 horas falando do que eu aprendi. Bem, Alexandre, nós conhecemos a Solano Miranda, conhecemos André Luiz, Joana de Ângeles,
Quem é Antônio de Jesus? Então, como eu te falei, depois eu vi que eu tinha umas mensagenzinhas lá de 15 anos anotado Antônio de Jesus. E eu não tinha esquecido completamente isso. Mas em 2010, quando eu estava no Congresso Chico Xavier, em Brasília, Congresso Brasileiro de Espiritismo, né, promovido pela FEB em Brasília, em 2010, que era em comemoração ao centenário do Chico, eu estava no auditório e me apareceu um espírito e não se identificou, mas disse assim que eu teria um trabalho com a falange de Teresa d'Ávila e João da Cruz. Também espíritos que eu não conhecia, sabia que existia Santa Teresa d'Ávila, mas João da Cruz então nem sabia quem era. E eu voltei para a Casa Espírita com essa preocupação. Conversei com o presidente da Casa Espírita, conversei com alguns amigos dirigentes da casa. Eu fiquei, na minha ideia, eu iria fundar uma casa cujos dirigentes seriam esses espíritos, porque eles não eram trabalhadores desta Casa Espírita que eu frequentava, que era o Centro Espírita Irmão Esperança. O Centro Espírita Irmão Esperança era dirigido pela falange Francisco de Assis, e o dirigente espiritual era o Irmão Esperança, que era um espírito franciscano. Então, eu não me apercebi disso. Aí as pessoas dizem, não, então espera, vamos ver, pode ser que sim, pode ser que não. E eu fiquei nessas questões, pensando sobre isso, mas o tempo passou e aí o presidente da instituição precisou se afastar e eu acabei assumindo a direção da instituição. Quando eu assumi a direção da instituição, esses amigos espirituais começaram de novo a se comunicar. E a gente começou a receber mensagens de João da Cruz, algumas mensagens do Antônio de Jesus, de espíritos falando sobre esses espíritos. E eu não tinha noção do que era, como eu disse, então a gente foi acolhendo aquelas mensagens para a Casa Espírita, né? Para nós espíritas, que o primeiro beneficiado com a mensagem é sempre o médium, né? E o seu entorno. Se ele recebe na Casa Espírita, é o pessoal da Casa Espírita. Então, eu não tinha essa noção. E aí eu comecei de novo a ver esse espírito de Antônio de Jesus que se apresentava para mim. E eu também não mensurava nada disso, até que ele começou eu recebi 365 mensagens, que formavam uma mensagem para cada dia do ano, durante um período na própria Casa Espírita. E a gente percebeu, depois eu percebi que aquilo era um treino. Eu achei que talvez fosse um livro, uma coisa, mas nem imaginava disso, mas eu percebi depois que era um treino, né? E quando eu já estava afinizado com o espírito, né, com o jeito de escrever, com quem ele era, a gente começou a receber as mensagens sequenciadas. Você pergunta, quem é ele? Bom, o que eu sei é o que está no livro. Ele nunca me disse nada sobre ele. Tudo que eu conheço é do livro. Eu sei quem é, porque eu o vejo, vou pedir a licença de não descrever, porque eu não tenho a licença para isso, ele nunca falou sobre isso, então não acho favorável, mas assim, o que eu sei que está no livro. E o que está no livro? No livro está que ele essa encarnação, em que ele foi Antônio de Jesus, ele foi um carmelita, esteve junto com João da Cruz e Teresa d'Ávila na implantação do Carmelo Renovado. Isso é o que está lá no livro que eu sei. E também sei, obviamente, que é um espírito que tem um histórico, e aí a gente sabe algumas encarnações dele pelo livro, uma em que ele foi Caio, um romano, que viveu nas Galhas na França, né? Em Lyon, que eles chamam de Lugdunum, que era Lyon hoje, né? Ele viveu naquela época, então eu sei dessas encarnações dele. Depois que a gente fez um trabalho de psicopictografia para o livro, em que a gente tem algumas mensagens, e que eles vieram me dizer o que era cada... Só agora, em 2021, eles vieram me dizer o que era cada desenho do livro. Eu sei, eles estão nos capítulos do livro, mas eu não sabia o que era. Aí eles vieram dizendo o que era cada desenho.
passaram para a gente o que era cada desenho. E no desenho, num desenho que tem vários rostos, ele me disse que eram as reencarnações dele. Então, eu sei várias reencarnações dele, porque ele foi dizendo, olha, essa sou eu aqui, esse sou eu ali. Então, eu sei também dessas encarnações dele. Também não vou revelar, porque não teve nenhuma indicação sobre isso, entendeu? Mas, também não é nenhum mistério, mas não sei se a particularidade dele, eu não vejo por que revelar. E também elas estão encaixadas nos próximos livros, né? Então, também estaria adiantando alguma coisa se eu falasse, né? Mas tem isso, tem essa... as coisas acontecem e depois eu fico sabendo o que é. Então, eu sou muito curioso. Então, vou te adiantar que, para mim, isso é angustiante. Não tem como controlar a curiosidade, porque eu que fico querendo saber, mas eles só revelam no tempo deles, né? Mas ele não trabalha sozinho, a gente já soube disso. É uma equipe de espíritos, né? Então, não é só ele, são vários espíritos. Nós não sabemos quem são esses espíritos nominalmente, né? São. Mas eu sei que são vários espíritos que estão trabalhando na confecção dessa obra. Alexandre, uma outra questão que nós gostaríamos de colocar, né, saber assim, o seu parecer, é que nós sabemos que no momento de transição, e logicamente que nós não estamos generalizando, alguns segmentos da arte passam para as pessoas uma sensação de desesperança, né? Aqueles filmes muito violentos, em que o homem sempre é retratado da pior forma possível, filmes que retratam psicopatas, enfim. A gente não está dizendo que todo mundo faz isso, mas existem espíritos grandes de bilheteria que tem esse aspecto. Por exemplo, um filme que eu vou citar, que está publicizado, por isso que eu estou citando, Coringa, né? É um filme que teve uma grande bilheteria com um psicopata. Então, dentro dessa visão, qual o recado de uma obra como a sua, no sentido da arte espírita no mundo de regeneração? Entendeu? Qual seria a importância da arte espírita nesse mundo de regeneração, na mudança desse olhar, nesse olhar mais esperançoso do ser humano? Qual é a sua opinião a respeito? Bom, primeiramente, a gente tem que ter muitíssimo cuidado com relação a isso, né? Porque se a gente falar em conduta espírita, André Luiz vai nos esclarecer que se a gente tem arte espírita, a gente tem que ter conteúdo espírita, sintonia espírita, né? Ou seja, qualquer produção ela tem que refletir o que prega a doutrina. Ela não pode ser diferente e de estar dissonante, né, com o conteúdo das obras básicas. Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, a literatura, por exemplo, ela deve ter, eu acho, um caráter, Fernando, esclarecedor, consolador, então esclarecedor, consolador, e deve também permitir algum tipo de reflexão. Mas aí, deixa eu ver se me foge a palavra, mas algo como fosse um despertador, uma chamada de atenção, né? Ela precisa chamar a atenção do indivíduo. Então, além dela trazer esclarecimento sobre o que ele não sabe, além de consolá-lo para o que ele precisa de consolo, ela também deve despertar nele, fazê-lo refletir sobre determinados comportamentos, sobre determinadas ações, sobre como funciona a vida, como ele está se portando diante do mundo. E aí, especialmente, as obras que são direcionadas ao público espírita, elas têm que fazer de nós melhores espíritas, né? Se é um romance, por exemplo, o romance ele tem que ter um conteúdo reflexivo que vai nos fazer repensar atitudes que a gente tenha que não estejam condizentes com o que espera de nós os espíritos. Recentemente, nós recebemos uma mensagem mediúnica
do espírito Angel Aguarrot, né? Em que ele nos coloca a questão de que nós, espíritos, precisamos lembrar que qualquer convencimento da humanidade a respeito dos preceitos espíritas cristãos vão passar pelo nosso comportamento. Não pela nossa fala, pela pregação, né? Ele fala isso, né? Não vai ser pelo que a gente mostra, mas sim pelo que a gente é. Então, eu imagino que a arte espírita ela precisa ter esses caracteres, essas características. Se não tiver, se ela for só para diversão, ela perde sentido, a meu ver. Se ela for só para relaxar, né? Para descontrair, ela perde o sentido. Se ela for sempre para agradar, ela perde o sentido. Então, talvez a palavra que estava me faltando naquela hora é essa, incômodo. Ela precisa incomodar um pouco, né? Para que a pessoa se veja na situação. E, infelizmente, não recebemos muito bem uma obra quando ela toca em pontos em que nós não conseguimos ainda nos aperfeiçoar. Então, se eu tenho uma música e a música fala de uma problemática qualquer, em que eu me enquadro naquela problemática, eu já não gosto da música. Né? Se eu tenho uma peça de teatro em que a peça de teatro faça algumas esquetes, algumas cenas em que se apresentem personagens em que eu pareça com eles, e eles sejam personagens, vou botar assim, entre aspas, do mal, eu não vou gostar da peça, porque eu vou me ver no personagem e eu tenho resistência em me consertar, em me ajustar, em me reformar, e aí eu não consigo aceitar muito bem isso. Então, de modo geral, Fernando, eu acho que é isso. Para mim, a arte vai ajudar o mundo de regeneração quando ela tiver esclarecimento, consolo e despertamento, quando ela fizer o indivíduo se despertar. Bom, é esse o meu pensamento. Bem, e falando um pouquinho do movimento espírita, né? Qual o recado que a sua psicografia trará para o processo de unificação espírita? O que você acha sendo de contribuição da obra Semente da Esperança para o movimento espírita? Assim, Antônio de Jesus vai narrar uma experiência de vida dele, né? Ele deixa isso claro quando ele faz a apresentação. Porém, essa experiência de vida, ela, que é um romance, ela esbarra no movimento espírita nascente no Brasil, em torno da construção, da consolidação desse movimento, que, por escolha dos bons espíritos, está na federalização, na Federação Espírita Brasileira, esse órgão, essa instituição, que é a que vai congregar as instituições espíritas em torno dos princípios da doutrina espírita. Então, quando lá, no livro, ele mostra os escolhos, palavra que eu adoro, que Kardec usa muito, né? As quedas, nós podemos aprender com elas, não é assim, Fernando? Se eu vejo o que alguém já fez e que não foi muito favorável, e eu persisto em fazer a mesma coisa, eu estou incorrendo em erro. Porque se eu já vi que não deu certo, por que eu vou fazer o mesmo caminho? Então, ele traz essas questões. Uma coisa assim que logo me chamou a atenção é que as ações dos personagens que fazem a coisa certa, o personagem, aparece o nome dele. Bezerra de Menezes,
Frederico Pereira da Silva Júnior. Agora, quando é um irmão que estava ali prejudicando esse processo de criação do movimento de conciliação, o nome não é citado. Eu achei isso de uma misericórdia imensa, né? E serve para a gente também de aprendizado com relação à unificação. Porque nós, normalmente, vamos deixar que as nossas questões pessoais, o personalismo e o individualismo, estejam maiores do que o propósito sublime, superior, que é o de fazer com que a doutrina seja levada a toda a humanidade através dos meios e que os espíritos entendem como os mais seguros. Então, se um movimento organizado, federativo, é o que os espíritos entendem mais seguro, eu não preciso ficar questionando isso. Eu não preciso criar barreiras para isso. Porque se for diferente disso, o caminho, ele se dará. Os espíritos vão fazer com que aconteça. Então, hoje em dia, infelizmente, nós temos muitas pessoas que caminham por uma estrada de desunião, uma estrada de abandono da visão do coletivo para a visão da individualidade. E aí começam a pegar em minúcias. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo não seria tão importante, talvez aquilo seria de menor valia. Imagina, desde quando minúcia, pequenas partes fazem grandes efeitos? Nunca, em lugar nenhum. Então, nós temos problemas nas instituições? Temos, porque as instituições são dirigidas por seres encarnados em processo evolutivo, né? O dito humanidade, né? Somos nós. Então, nós vamos imprimir erros e fracassos nas instituições. Erros e fracassos que elas não teriam se fosse somente feita a vontade de Deus e de Jesus. Então, nós vemos no livro muitas experiências, muitas vivências que nós podemos aproveitar para fortalecer a unificação precedida da união e da fraternidade. No livro, nós encontramos momentos de fofoca, de intriga, né? Tive a oportunidade de ver o livro, de ler o livro, né? Espíritas, né? Fazendo isso. E aí, essa fofoca, essa intriga, ela é avolumada pelos espíritos ignorantes do outro lado da vida. E aí se forma grande esforço dos trabalhadores do bem para que aquele mal não se amplie, não cresça. Então, o livro... Perdoe. Vontade de espirrar. O livro, ele nos possibilita, então, e nos ensina muitíssimo sobre a unificação, a partir do que aconteceu. E nós podemos construir o nosso presente, podemos fazer o nosso presente para construir o nosso futuro através do que já aconteceu no passado, né? Ignorar o passado não é favorável, né? O passado ele deve nos ensinar. Vide que a história está aí para dizer para a gente das grandes civilizações que estiveram no mundo, que já passaram pelo mundo, muitas nos são motivos de aprendizado, né? E outras a gente também aprende com o que fizeram de errado, né? Então, eu acho que é isso. E nós estamos no primeiro livro, né? E Antônio de Jesus diz que é um composto, são 3 livros. Eu acho que a gente ainda vai ter muito aí para aprender sobre o movimento espírita, sobre a unificação. Mas eu acho que ele veio numa outra coisa, eu acho que esse livro veio no momento certo, viu? Eu acho que todos os espíritas deveriam ler ele. Eu não sei a sua opinião sobre isso. Eu concordo. E nós que já lemos a obra,
Alexandre, fica aquele gostinho de quero mais, né? Como é que está aí o andamento dos próximos livros, né? Você tem alguma previsão de datas, ou devido à pandemia a coisa ainda está muito indefinida? Já tem, assim, alguma previsão de quando vai ser lançado o segundo? Como é que está aí essa programação? Estamos na psicografia do segundo livro. Está bem adiantada, mas realmente a pandemia, como nós não conseguimos estar na casa espírita, nós estamos fazendo um trabalho com um grupo de trabalhadores virtuais, a gente está fazendo um trabalho, mas a equipe espiritual tem se ausentado por um período justamente por causa dos picos da pandemia, porque eles estão trabalhando no auxílio aos desencarnados da pandemia. Então, nesse momento, o livro estava paralisado, ficou 2 semanas paralisados. Agora eles já avisaram que a gente vai voltar. Então, aí a gente percebe que quando tem um pico, né, de gravidade na pandemia, eles suspendem o trabalho para poder se voltar a ajudar os irmãos. Mas a gente já está aí com, ainda de forma não da forma editável, mas a gente está com 369 páginas, quase 370 páginas. Então, ele deve ser maior do que o primeiro. Isso tudo indica isso. Mas a gente percebe que já está caminhando para o final. Então, não devemos ter muito mais coisas, não. Uma coisa muito legal é que ele começa com a narrativa do desencarne de Bezerra de Menezes na contraparte espiritual. Então, só por aí já dá um gostinho, uma vontade imensa da gente ler o segundo livro. Então, Alexandre, nós agradecemos a sua presença e queríamos deixar um espaço para você fazer suas considerações finais. Agradeço muitíssimo a oportunidade, Fernando, de estar junto. Parabéns pelo trabalho, esse trabalho que você está fazendo, que com certeza vai levar luz àquelas pessoas que vão assistir esses encontros e dizer que eu me considero mesmo instrumento, talvez até um instrumento ainda, talvez não, com certeza, né, mal afiado, mas o suficiente, porque os espíritos confiaram nisso, o suficiente para que a gente possa ter aí a revelação das 3 obras. Então, como o Antônio de Jesus pede na apresentação do livro, peço que vocês orem por nós, todos que nos ouvem, que adquiram a obra, que divulguem a obra, porque ela não é minha, ela é do Antônio de Jesus, da espiritualidade, mas eu sou aquele que está aqui materialmente com vocês. Então, eu sou o instrumento para a divulgação, né? Então, é isso. Por favor, façam essa caridade de divulgar a obra para que a gente possa ter mais pessoas tomando conhecimento desse conteúdo que nós falamos hoje com bastante carinho. Então, Alexandre, muito obrigado. Já fica aí o convite, aqui minha mãe participando, participação especial. Tudo bom? Como vai, senhora? Saudade. Fica o convite para quando você lançar o segundo, você puder disponibilizar um tempinho na sua agenda, que a gente sabe que é bem complicada, para falar a respeito do segundo livro, tá bom? Estamos combinados, viu? Sim. Os irmãos do Arte Espírita em Foco, que Jesus nos abençoe. Até o próximo programa.